Saúdo a amada igreja que Cristo comprou com seu próprio sangue, com a graça e a paz que vem dele. Amém. Meus amados, abramos as Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a partir do verso de número 35. Atos 16, a partir do número 35. Eu lerei a partir do verso 35 até Atos 17, 9, e essa será a porção que nós iremos ouvir sendo exposta pela graça do Senhor Deus hoje. Assim nos diz então a palavra do Senhor. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então, o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Amém. Vamos mais uma vez orar, pedindo que Deus nos abençoe, meus irmãos. Santo Deus e Pai, nós te suplicamos a tua graça. Senhor, como somos carentes dela, Senhor, tenha misericórdia de nós, não nos retribua consoante a nossa iniquidade. E compaixão, ó Deus, de como chegamos até aqui. Mas também nós rogamos pela graça, a graça maravilhosa em Jesus Cristo, para com pecadores como nós, para que ouçamos a sua palavra, para que o vejamos, ó Deus, pelos olhos da fé, entronizado no trono de todo o universo, não só desta nação. E para que sejamos fortalecidos, ó Deus,
em fidelidade a Jesus Cristo, para viver amanhã, segunda-feira, a terça-feira e os outros dias, tendo diante de nossos olhos a Cristo e labutando para que o Evangelho avance. Ó Senhor, ouve a nossa oração em nome de Jesus. E que o Senhor abra os olhos de alguém que, se aqui porventura estiver, que não consegue contemplar a Cristo reinando sobre todo o universo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Essa semana ficou famosa uma notícia da prefeitura de Taubaté, uma cidade lá de São Paulo. Saiu uma ordem oriunda, inclusive foi aprovada pela Secretaria de Educação, mas essa ideia veio do Ministério Público. E essa ordem era a seguinte, na verdade, é interessante como hoje se ressignifica muito as palavras, né? Não era uma ordem, dizia-se, era uma recomendação. Uma recomendação de que nas salas de aula os professores não usassem expressões de cunho religioso, como Deus te abençoe, como qualquer outro tipo de expressão de cunho religioso. Alguém diria, ora, as autoridades devem ser obedecidas, isso não deve ser questionado. Mas perceba, eu não sei se você consegue identificar que decisões como essas, semelhantes a essas, têm sido tomadas em nosso país. Inclusive recomendações, com esse nome de recomendações, mas é interessante que os professores que ouviam essa ordem, eles precisavam assinar um documento dizendo que iriam cumprir a recomendação, e se não fizessem, eles poderiam ser penalizados. Ora, isso não é uma recomendação, isso é uma ordem. Nós vemos a autoridade calando ou tentando calar a boca daqueles que dizem Jesus é o Senhor. É isso que vemos nos nossos dias. E nós olhamos para esse texto e vemos as mesmas coisas. Nós vemos uma autoridade aqui no capítulo de número 16, que prendeu de forma injusta os missionários, Paulo e sua comitiva com Silas, Lucas. Eles estavam ali presos, só aguardando o momento de usar a lei. É isso que nós vamos ver. Depois eles vão para Tessalônica e mais uma vez com o argumento de que se deve obedecer à autoridade, eles devem ser calados. Eu não sei se você percebe, mas nós não vemos apenas aqui, mas em toda a história, sempre homens com o poder que Deus deu, de fato, como disse aqui o presbítero Wilton, eles são ministros de Deus, colocados no poder pelo Senhor, seja eles quem forem, mas eles tomam esse poder que Deus deu para tentar calar a boca daqueles que querem adorar o Senhor. Como reagir diante desse cenário? É isso que nós aprendemos nesse texto. De forma maravilhosa, de forma respeitosa, de forma corajosa, nós vemos aqui os missionários agindo diante de um Estado ateu. Porque, na verdade, todo Estado que não se dobra diante de Cristo é um Estado que é contra ele. Não existe um muro que alguém pode subir em cima dele. Ou alguém diz, ou alguém ajunta a favor de Cristo, ou alguém espalha. Se um Estado se diz laico, ele, na verdade, é um Estado que proíbe que o evangelho, que o cristianismo seja ensinado, com esse jargão de que o Estado é laico. Mas eu não sei se você percebe, as demais religiões têm espaço. Isso não é um Estado laico. Isso é um Estado ateu contra Cristo, o Senhor. Mas nós vemos aqui como reagir diante desse Estado. E, em primeiro lugar, o que vemos aqui é como usar a lei de forma respeitosa contra as autoridades. Como usar a lei de forma respeitosa
contra as autoridades. Esse é o primeiro ensinamento que vemos nesse texto. Volte os seus olhos para o verso número 35, diz o texto: quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Pois Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos, querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Antes de falarmos dessa forma como Paulo reage à lei, é interessante que Paulo, estando na casa do carcereiro com toda a sua família, nós vimos na última exposição, temos exposto esse livro de Atos dos Apóstolos, e vimos na última ocasião que expusemos, que Paulo, ele prega o evangelho para a família do carcereiro, e o carcereiro então dá sinais de que de fato foi convertido. Ele limpa as feridas de Paulo e de Silas, que foram açoitados em público. Ele recebe em casa com grande alegria, ele serve na mesa. Isso é maravilhoso, é sinal de alguém que é crente, a hospitalidade, o serviço. Então ele está na casa do carcereiro. Mas perceba, ele volta para a prisão. Não sei se você percebeu isso na leitura. Paulo vai até a casa do carcereiro, onde ele faz a refeição. Mas quando o carcereiro vai falar com eles, dizendo sair e ir em paz, eles estão na prisão. Talvez alguém olhasse para o anjo sacudindo a prisão e dissesse: pronto, é a oportunidade. E fosse embora e nunca mais voltasse. Mas, irmãos, havia um propósito em tudo isso. Nós já vimos na última ocasião, se Paulo fugisse, esse carcereiro seria morto. Ele é um dos primeiros membros da igreja naquela cidade. Paulo não sai, ele volta para a prisão. É isso que nós vemos aqui. E quando ele chega lá, um tempo depois, não sabemos quanto, o carcereiro então diz: os pretores mandaram que vocês fossem postos em liberdade. E Paulo aqui parece ele parece ser chato, ele parece ser uma pessoa intransigente. Mas o que está se passando na mente de Paulo? Ora, Paulo não está preocupado com sua própria integridade. Ele não está preocupado. Afinal de contas, ele já havia sido humilhado. Ele já havia sido açoitado na frente de todos. Quando ele fala aqui usando a lei, ele não está preocupado consigo mesmo. Paulo também não está sendo ingrato ao anjo que o soltou da prisão. Paulo, ele também não é um criador de casa. Você conhece alguém que é criador de casa? Que em qualquer coisa ele cria um problema, né? É chamado aquele que quer ver pelo em casca de ovo. Paulo não é um criador de casa. Ele não está sendo chato, briguento. Mas o que Paulo está fazendo então? Paulo está usando do seu direito civil de cidadão romano e se preocupando com aquela igreja que acabara de nascer. Paulo sofre todos esses açoites e humilhação. Paulo vai sair daquela cidade. Como vai ficar a igreja que agora segue a Cristo? Vai ser açoitado e colocado na prisão como ele foi também? Paulo pensa nisso. Paulo diz: não, eu vou fazer valer o meu direito em prol da igreja. E é exatamente por isso que Paulo usa a lei. Ora, Paulo era um conhecedor da lei. Os cristãos precisam ser conhecedores da lei do seu país, para que possam usá-la a favor do reino de Deus. E é exatamente isso que Paulo faz. Havia uma lei
chamada lei de Porcion naqueles dias. Assim dizem os historiadores. E essa lei foi inventada para dizer que, sendo no caso de um cidadão romano, ele não poderia sofrer alguma pena sem ser julgado de forma correta. E foi exatamente o oposto que aconteceu com Paulo. Eles não fizeram processo, é isso que Paulo diz, sem terem feito um processo formal contra nós. Eles nos açoitam, eles nos aplicam uma pena, porque ser açoitado e colocado na prisão é uma pena. Mas não houve julgamento. Isso é injusto. Isso quebra a lei de Porcion. Veja, como se Paulo estivesse dizendo aqui essas palavras, lembrando a lei de Porcion. E Paulo usa essa lei em prol da igreja, que começou a se reunir na casa de Lídia. É isso que vemos no verso 40, quando ele vai para a casa de Lídia, ele vê ali os irmãos. Uma igreja nasceu naquela cidade. Paulo está usando a lei contra a autoridade ateia, que é contra Cristo, de forma respeitável. É isso que estamos vendo. Paulo, ele não está se vingando pessoalmente, mas ele está mostrando amor para com a igreja. E aqui nós vemos, irmãos, que Paulo sabia de toda essa lei, e ele então se vale desse direito em prol dos crentes. Paulo é inteligente. Imagine se ele se levanta e dissesse: vocês estão indo contra Cristo. Ele está falando com ímpios, que não tem temor algum contra Cristo, para com o Senhor Jesus. Isso não iria adiantar. Paulo usa de inteligência e da legislação daqueles dias. Se a ofensa então foi pública, e de fato foi em praça, todos viram. Paulo usa aqui do princípio de que uma ofensa pública requer um pedido de perdão público. Paulo foi açoitado em praça, e ele agora percebe a jogada daquelas autoridades. Eles mandam que açoitassem Paulo, mas eles vão às escondidas. Você lembra de Nicodemos? Que vai à noite, quando todo mundo já está recolhido, até o Senhor Jesus e diz: ó, mestre. Nicodemos não queria se expor. Ele não queria que as pessoas vissem ele tendo com Jesus. Ele faz coisas ocultas. Assim essas autoridades, eles atingem Paulo de forma pública, mas agora as ocultas vão embora. Paulo diz: não, assim não. Não será assim desse jeito. A ofensa foi pública. Venham eles. E perceba, quando eles vierem, essas notícias ela iria se espalhar pela cidade. Vejam a cena. Essas autoridades indo até a prisão. E todo o povo, que já gosta pouco de saber dos casos que acontecem na cidade, vai atrás dessas autoridades para ver aqueles homens pedirem desculpas. Paulo sabia que quando eles fizessem isso, isso seria feito de forma pública. Ora, meus irmãos, eu fico olhando para toda essa cena e fico maravilhado. Como o Senhor usa a legislação, as coisas terrenas, para exaltar o seu nome e para humilhar aqueles que têm autoridade e pensam que são Deus. É isso que está acontecendo aqui. E perceba, eles vão até lá e pedem desculpas. Quando eles percebem que se tratam de cidadãos romanos, certamente eles lembram da lei de Porcion. E a lei de Porcion dizia que se essa injustiça acontecesse com cidadãos romanos, eles seriam mortos, poderiam até ser mortos. É por isso, veja o texto, no verso 38, eles ficam possuídos de medo, de temor, eles ficam apavorados. Apavorados. E eles vão logo pedir desculpas. Como isso honra a Cristo? Como isso exalta o nome do Senhor Jesus? E Paulo e Silas, então,
ao ouvirem aquele pedido de desculpas e um clamor. Eles estão aqui suplicando que se retirem da cidade. E eles suplicam, é óbvio, porque Paulo e Silas andando naquela cidade eram provas vivas para que alguém usasse de um processo e denunciasse esses pretores e eles fossem mortos. Quanto mais tempo Paulo e Silas andassem naquela cidade, mais as pessoas iam falar daquilo que aconteceu. E mais aqueles homens estariam em perigo. Eles então suplicam, vejam a cena. É como se eles dissessem, por favor, vão embora. Como o ímpio que diz, né, pelo amor de Deus, mas tomando o nome de Deus em vão. Eles imploram que Paulo e Silas saiam. Paulo e Silas acatam o pedido, com uma condição. Primeiro nós iremos ver os irmãos. E é isso que eles fazem no verso 40. Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Paulo e Silas, eles não somente fazem com que esses homens venham até a prisão e peçam desculpas publicamente, como eles estão aqui agora negociando e dizendo como as coisas vão ser. Ok, nós não iremos denunciar vocês para que vocês sejam mortos. Nós recebemos o pedido de desculpas, mas primeiro nós iremos ver os nossos irmãos. Meus irmãos, que impressionante isso. E quando chega lá, eles confortam os crentes. Paulo e Silas tinham sido açoitados. Eles precisavam ser confortados. Mas eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles estavam cônscios da glória de Cristo, aquele que os mandou até os confins da terra pregar o Evangelho, aquele que reina, aquele que subiu aos céus. E então, eles confortam os irmãos, contando tudo o que aconteceu. Durante a pandemia, nós vimos que alguns irmãos se expuseram para defender o direito da igreja ficar aberta e cultuar. Assim como Paulo, pensando nos irmãos. Alguns se expuseram, inclusive usando a própria lei, que dá o direito de que a igreja esteja aberta, e o Estado não tem o direito de fazer isso como fez. Muitos se expuseram, porém outros, até mesmo de dentro da igreja, não acharam sábio comprar essa briga. E então se acovardaram. Isso não foi sabedoria, irmãos. Foi pensar em si e não na igreja. Foi o oposto do apóstolo Paulo. Nós devemos usar a lei para que o reino de Deus avance. E nós não devemos olhar para a autoridade como Deus. Vocês lembram da leitura de 1 de Pedro 2, 11 e 17? Honrai, temei a Deus, honrai ao rei. Honre a quem honra, honra. Mas temam somente a Deus. Ele é o Senhor, Cristo é o Senhor, e não a outro. Nós não devemos olhar para a autoridade que não está assentada no trono da igreja e se dobrar a ela. Não, eu não estou dizendo aqui que nós devemos nos revoltar, já iremos falar um pouco disso na próxima parte do texto. Mas o que devemos fazer é enxergar a autoridade no seu devido lugar que Deus colocou. Que Deus colocou. Ainda há ímpios e até mesmo crentes que lutam contra o direito de famílias educarem os seus filhos em casa em nossos dias. E essa é mais uma outra forma de utilizar a lei a favor do avanço do reino de Deus. Nós encontramos, irmãos, não só princípios e lei e artigos na nossa legislação brasileira, mas até mesmo fora do país, para que garantam que os pais eduquem os seus filhos como eles querem. Isso é direito do cidadão brasileiro. Mas o que vemos nos nossos dias?
O Estado diz, eu tenho que... O seu filho me pertence. Isso foi dito. Isso foi dito por uma autoridade nacional. Os seus filhos, eu é que tenho que educar. Eles me pertencem. Isso é absurdo. Isso é inconstitucional, ilegal. Mas o que a igreja tem feito? Muitos se calam e se submetem. Muitos se calam e se submetem. Assim como nos dias da pandemia, que muitos se calaram e se submeteram e não fizeram aquilo para que fomos chamados a fazer, cultuar o Senhor. Perceba a necessidade de nós sabermos e aprendermos da legislação do nosso país, para que Cristo seja exaltado e fazer de fato algo que tenha efeito, para que as autoridades elas ajam assim como essas aqui diante de Paulo. Eles perceberam que não estavam lidando com qualquer um. Eles baixaram a bola. É assim que a autoridade tem que reagir diante da igreja e ser colocada no seu devido lugar. Mas nós vemos, irmãos, que infelizmente em nossos dias as autoridades têm feito muitas coisas e a igreja tem se calado. Eles tomam as universidades, eles tomam os departamentos públicos, eles são juízes, eles são deputados, eles são senadores. E os crentes não querem assumir esses lugares. E se nós então escolhemos não assumir esses lugares, nós também precisamos arcar com as consequências disso. Você entendeu? O poder está aí. Alguém tem que ocupá-lo. E se os crentes deixam para que os ímpios tomem esses lugares, alguma hora a conta irá chegar, inclusive aqui no culto. Porque pode bem ser, e em nossos dias é possível que um pastor pregue contra a união entre dois homens e duas mulheres e ele seja preso. Você percebe o efeito de abdicar, de deixar que essas coisas sejam entregues nas mãos dos ímpios? Paulo olha tudo isso. E ele não olha meramente para si. O pensamento de Paulo não é pequeno. Ele olha para Cristo, para a igreja. E ele corajosamente age. E usa a lei a favor do avanço do evangelho, contra as autoridades ímpias. E nós vemos Cristo triunfando de forma gloriosa, irmãos. Essa é a primeira lição que vemos aqui. Mas, em segundo lugar, nós vemos a pregação abalando o mundo. Esse é o segundo ensino nesse texto. A pregação abalando o mundo. Veja a partir do verso de Atos 17, diz o texto. Tendo passado por Anfípolis e por Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e de muitas distintas mulheres. Perceba, Paulo e Silas agora abalam o mundo com o evangelho. E nós vemos eles aqui partindo para um evangelismo intrépido. Eles não se acovardam, perceba, eles acabaram de ser açoitados. Alguém poderia dizer, Paulo, já quieta. Olha, você por um pouco não morreu. Olha a providência de Deus. Seja sábio. Paulo é intrépido. Ele vai para a sinagoga. Ele cria um hábito. É isso que diz o texto. Ele tinha de fato esse hábito. E ele vai pregar a Cristo. Ele não faz isso de forma desonrosa com as pessoas que estão ali.
mas ele é corajoso anunciando Cristo. Ele pega a estrada chamada Via Inácia daqueles dias, uma estrada movimentada, e assim ele conseguiria chegar mais rápido na cidade de Tessalônica. E ele vai para um local público daqueles dias, a sinagoga. Os judeus se espalham, até hoje eles fazem isso. Eles se espalham pelo mundo e eles conseguem cativar pessoas. Eles conseguem domínio, espaço na sociedade. E Paulo vai para a sinagoga. E ali está mais um local onde Paulo prega o evangelho. Perceba então que diz o texto que Paulo arrasou com eles acerca das Escrituras e expõe, demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Paulo aqui, ele prega o evangelho com argumentos de uma forma lógica, de uma forma organizada, de uma forma simples, que aquelas pessoas pudessem entender. E ele então expõe as Escrituras. As Escrituras de Paulo não são as Escrituras que temos hoje, irmãos. Ele tinha apenas o Antigo Testamento. O Novo estava sendo escrito, né? Mas ele pegou então aquilo que ele tinha em mãos. E versado como era, Paulo expôs o Evangelho, mostrando Cristo em todo ele. Isso nos lembra Cristo andando com os discípulos no caminho de Emaús. Quando ele mostrou que acerca dele estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Cristo está sendo demonstrado na palavra de Deus desde Gênesis 1. Ele não começa a ser apresentado a partir de Mateus 1, versículo 1. E é isso que Paulo faz. Ele expõe o sofrimento de Cristo e a sua ressurreição. E como nós poderíamos aqui também falar sobre isso? Como de fato é anunciado aquele que viria esmagar a cabeça da serpente, mas ela iria lhe ferir o calcanhar. A vitória de Cristo sempre está unida à sua morte. Ele pisou a serpente na cruz, mas a ferida no calcanhar foi uma ferida e tanto. Ele morreu por causa disso. Cristo é exposto durante toda a Escritura. Ele é o Rei divino que o povo de Deus esperava. Ele é o filho de Davi. Ele é o Cordeiro de Deus, como João Batista disse. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É acerca dele que está escrito. E agora não precisa mais ser derramado sangue neste culto. Porque o sangue do Cordeiro de Deus já foi derramado de uma vez por todas. É isso que Paulo faz. Ele expõe e demonstra que era necessário que ele padecesse sim. Mas ele não apresenta Cristo como um coitado. Ele apresenta Cristo como aquele que morreu e venceu. A morte não pôde detê-lo. Ele ressurgiu dos mortos. Ele é o ungido de Deus. E é ele que eu vos anuncio. Busque ouvir mais exposições bíblicas que mostram Cristo em toda a Escritura. É isso que alimenta a alma. E através das exposições, você pode conhecer Cristo. Ele está assunto aos céus, mas o seu Espírito foi derramado. E ele continua falando e se dando a conhecer aos que ouvem a sua palavra. Ora, irmãos, qual foi o efeito dessa pregação? Diz o verso 4 que alguns foram persuadidos, alguns dentre os judeus, porque eles estavam na sinagoga. Alguns judeus foram salvos, persuadidos e unidos a Paulo, bem como numerosa multidão de gregos piedosos. Os gregos piedosos eram aquelas pessoas que simpatizavam com o judaísmo, mas eles não queriam se submeter à circuncisão. Eles ficavam ali pela sinagoga, eram recebidos, ouviam a mensagem. Era semelhante a Cornélio, você lembra? Que é chamado de temente a Deus, um prosélito do judaísmo. E eles agora se convertem de fato a Deus. Mulheres são alcançadas
daquela sociedade. Perceba como o evangelho alcança todo o âmbito da sociedade. E eles são unidos a Cristo, unidos aos apóstolos, unidos nesse plano de fazer com que o evangelho, com que Cristo seja conhecido até os confins do mundo. Eles se tornam discípulos de Cristo, assim como Paulo era discípulo de Cristo, e Silas também. Mas perceba, diz o texto, que eles... Aqui a palavra está na boca da multidão. Eles transtornam o mundo. Eles de fato abalam o mundo com essa mensagem. Nós iremos ver aqui que a multidão ela fica possuída. Os judeus aqui tomam malandros para irem contra os missionários. Mas perceba, meus irmãos, eles não estão aqui subvertendo o mundo. A palavra subversão, ela nos lembra aqueles que usam de malícia, de violência, para transtornar o estado das coisas atuais. Eles não estão aqui subvertendo o mundo. Quem subverteu o mundo foram os judaizantes. Paulo diz lá em Gálatas 5,12. Tomar até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Paulo e Silas, perceba bem aqui, eles não estão sendo rebeldes. Eles estão abalando o mundo com o evangelho. Mas eles não estão sendo aqui aqueles que são rebeldes e revolucionários no sentido ruim do termo. E é muito importante isso. Paulo tinha diante de si que a sua luta era espiritual. Como ele mesmo escreve, a nossa guerra é contra os principados e potestades. Paulo era lúcido. E ele aqui nos ensina que um cristão não deve ser um rebelde na sociedade. Um cristão não deve ser alguém que subverte e quebra as coisas como nós vemos nesses dias acontecendo. Não é isso que Paulo faz. Ele respeita as autoridades. Ora, meus irmãos, nós devemos agir de forma eficaz, mudando esse mundo. É isso que Paulo está fazendo com o evangelho. Mas nós não podemos desrespeitar as autoridades. E quem aconselha isso é mais afrontado. Quem aconselha isso, a rebeldia, não percebe que o que é mais afrontado, o Senhor Jesus, ele diz, honre o rei. Naqueles dias de Pedro, era Nero a autoridade. Nero foi maligno, foi perverso. Mas Pedro escreve dizendo, honre ao rei. Nos nossos dias é Luiz Inácio Lula da Silva, um Nero. Honre ao rei. Honre, porque Deus o colocou ali. Como isso é difícil, né? Como é difícil olhar para tudo que tem acontecido. Nós ficamos indignados. Nós dizemos, Senhor, como Abacuque, Senhor, o Senhor não está vendo? Meus irmãos, o mais afrontado com tudo isso é Cristo. Não sou eu e nem você. O mais desrespeitado e desonrado é o Senhor Jesus, e Ele está dizendo, honre. Honre o presidente que coloquei nessa nação a partir do ano de 2023. Cristãos, respeitem ele. Como isso deve ser um exercício para nós todos os dias. Não sejamos rebeldes. Nós vemos hoje que os marxistas são assim. Aqueles que defendem aborto, assassinato de crianças no ventre das mães, quebram tudo. Eles são assim. Nós não sejamos assim. Respeitemos as autoridades. Perceba então que falando do evangelho,
Nós vemos aqui não só uma conversão de uma grande parte daqueles que estavam ouvindo. Diz o texto que numerosa multidão foi alcançada, mas também nós vemos aqui, como sempre tem, o evangelho sempre é pregado, sempre terá aqueles que irão obedecer a palavra, mas aqueles também que se colocaram contra ela. Nós vemos aqui os judeus fazendo isso. Movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alcançaram a cidade e assaltando a casa de Jasón, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasón e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também até aqui, os quais Jasón hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. O que vemos aqui, então, é uma verdadeira subversão, de fato. Homens malandros, violentos. Veja aqui uma grande multidão com paus, ou sei lá o que eles pudessem pegar nas mãos. Pessoas desocupadas, pessoas malignas, perversas, desonestas. Pessoas que parecem estar se preocupando com a justiça, com a vida, com a sociedade. E não é isso que vemos nos nossos dias? E eles acusam os missionários. A acusação é que eles não querem honrar a César. Os judeus, eles se mostram ainda mais malignos. Eles não falam ali usando o argumento bíblico. Era essa o verdadeiro motivo pelo qual eles estavam indo contra Paulo. É porque Paulo pregava um homem simples que dizia que era Deus. Esse era o verdadeiro motivo. Mas perceba como os judeus aqui são malignos, exatamente como nos dias de Cristo. Eles se unem aqui aos romanos. E eles dizem: vocês, Paulo, vocês estão dizendo que outro rei, outro homem é rei, que não César. Os judeus aqui mostram malignidade. E essa é uma séria acusação naqueles dias. Todos deveriam reverenciar César. Eles deveriam dizer: Ave César. Não só mostrando respeito político, mas inclusive reconhecendo nele divindade. Um respeito maior do que aquilo que eles deveriam receber. Por isso, então, quando os judeus falam isso, diz o texto que a multidão fica possuída. Eles ficam agitados quando ouvem essas palavras. Porque isso era algo sério naqueles dias. É interessante que os apóstolos, eles somem da multidão, semelhante a Cristo, numa ocasião que sumiu discretamente do meio da multidão. Assim, ninguém consegue encontrar os apóstolos. Eles somem. E eles encontram Jasón, um crente que estava se arriscando naqueles dias para guardar os missionários. Um crente recém-convertido. E eles levam Jasón e arrastam Jasón até a praça. Meus irmãos, Jasón se arrisca. E eu pergunto: vocês têm se arriscado a favor do Evangelho? Muitos dizem: não, eu não quero falar hoje dessas coisas, dessas questões que são problemáticas no meio da sociedade. E com isso nós deixamos de anunciar a Cristo. Perceba, mais uma vez, eu não estou dizendo que você deve ser rebelde, violento nas palavras, desrespeitoso. Mas nós vemos aqui um recém-convertido usando a sua casa para guardar os crentes, os missionários. Os judeus se unem com os romanos. E nós lembramos do Salmo 2, não podemos esquecer dele. Aqueles onde todos se unem, dizendo: soltai as nossas algemas. Lá no Salmo 2 está escrito isso. E é exatamente isso que todos fazem aqui. Porque, na verdade, só existem duas religiões no mundo. Aqueles que dizem Jesus é o Senhor e aqueles que dizem Jesus não é o Senhor.
Só existem essas duas religiões, no final das contas. Aqueles que querem dizer, não, você pode seguir isso, você pode viver como você quiser. Você pode ter esse Deus e aquele outro Deus, mas Jesus não. Dizer que somente Ele é Deus, dizer que a palavra é verdade, que só existe uma verdade, não. Ainda assim, nos nossos dias, irmãos, a multidão se une contra Cristo. Não há nada de novo debaixo do sol. Jason é preso por conta disso. Mas toda essa confusão e agitação não dá em nada. Jason paga uma fiança e é solto. E perceba, é interessante como Jason não diz aqui à autoridade, eu não vou pagar essa fiança porque é injusto. É injusto, sim. Essa cobrança era injusta. Mas o que eles não deixam de fazer é anunciar a Cristo. Enquanto a autoridade civil, ela não impedir que a igreja proclame e viva o evangelho, nós devemos nos submeter a toda a legislação, ainda que ela seja maligna, injusta e pesada. E não é exatamente isso que vemos nos nossos dias? Tantos impostos, tantas leis que afrontam o Senhor Jesus. Tantas leis que não têm nem pé nem cabeça. Mas enquanto eles não nos proibirem de pregar o evangelho, irmãos, nos submetamos. Honrai ao rei. Paulo então sai da cidade. Jason paga a fiança. E aqui nos ensina que ser crente é pagar um preço. Ser crente é escolher também ser injustiçado a favor do evangelho. Como essa narrativa, meus irmãos, nos ensina a viver em nossos dias de forma respeitosa para com as autoridades, mas não de forma acovardada. Cristo é o teu Senhor? Então viva assim todos os dias. Inclusive use a legislação e tudo o que há para que ele seja engrandecido. Mas se você está aqui e não tem a Cristo como Senhor, eu quero te dizer, você tem se dobrado a outros deuses. Mas tem um detalhe, ele não deixa de ser o Senhor por causa disso. E ele está sendo paciente com você. Ele é aquele rei que é dono de todas as coisas. E você está usando o oxigênio que ele dá. Você está comendo a comida que ele dá. Você está sendo abrigado no abrigo que ele te dá. Ele te criou para que você adore a ele. E ele ainda não tirou a sua vida, porque ele é misericordioso. E está te dando a oportunidade para que você se arrependa. E diga de fato, só Jesus é o Senhor. Isso só é possível quando você olha para a cruz e vê que ele tomou um lugar terrível, como o pior dos pecadores, e levou o meu pecado e o seu, se você for um eleito. É somente isso que leva um crente a dizer Jesus é o Senhor e a viver toda a sua vida para Ele. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos ajude a viver nesse mundo nesse país tão difícil como tem sido em nossos dias. Que Ele nos abençoe. Amém.